Membros da CPI da telefonia aprovam o regimento interno da comissão. Deputado José Ricardo cobra mais transparência nos gastos feitos pela Secretaria de Cultura do Estado. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver Fórum de Bicicletas proposto pelo deputado Marcelo Ramos, debate na Assembleia sobre mobilidade urbana. E ainda, coral da Assembleia Legislativa firma parceria com a banda da Polícia Militar para a gravação de um CD. Começa agora o programa Bom Dia desta terça-feira, 27 de agosto de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar as falhas nos serviços de telefonia móvel fixa e internet no Amazonas, se reuniu ontem, segunda-feira, para definir os procedimentos que serão adotados nas investigações. O regimento interno da CPI foi aprovado e os parlamentares querem saber da população as principais dificuldades enfrentadas. Os deputados Marcos Rota, Sidney Leite, Adjuto Afonso, Marcelo Ramos e Luiz Castro se reuniram para decidir o texto final do regimento interno da Comissão Parlamentar de Inquérito que irá investigar o serviço de telefonia no estado do Amazonas. É esse regimento que define as normas internas para a atuação da CPI, como a realização de uma reunião ordinária por semana e as regras para a substituição de membros da comissão. Após a aprovação do texto, os parlamentares discutiram os mecanismos que serão utilizados para a coleta dos dados necessários para a atuação da CPI. O presidente da comissão, deputado Marcos Rota, afirma que serão os consumidores que irão fornecer as principais informações sobre a qualidade do serviço prestado. Vamos percorrer o maior número possível de municípios, vamos atender a toda a região metropolitana, vamos ouvir os consumidores, criar canais de acesso às pessoas com a CPI, para que a gente possa ter o maior número de elementos, de subsídios, de informações que vão monitorar depois um relatório único a respeito dessa CPI. O texto do regimento interno também oficializou a instalação de subrelatorias, especializadas em temas específicos. Marcelo Ramos ficará responsável pelos trabalhos relacionados ao serviço de internet. Adjuto Afonso irá relatar sobre a telefonia móvel e Sidney Leite deverá apresentar relatórios sobre a telefonia fixa. Os parlamentares comentaram a respeito do início dos trabalhos. Nós temos uma internet lenta e cara. Antes nós tínhamos apenas um cabo, que era o cabo de fibra ótica da Embratel. Tinha exclusividade no serviço e isso acabava encarecendo demais por conta da falta de concorrência. O cabo da Oi, que vem via Venezuela, acabou estabelecendo a concorrência, baixando um pouco o preço. Agora tem a previsão da chegada de um novo cabo através do União de Tucuruí. Quanto mais canais de entrada e saída de internet nós tivermos, melhor vai ser o preço e a qualidade do serviço oferecido. No entanto, hoje ainda temos um sistema de internet precaríssimo oferecido para a população. É um árduo trabalho, mas nós vamos fazer de tudo para que a gente dê uma resposta em tempo hábil à sociedade. Eu acho que essa CPI, como disse o presidente, ninguém vai mudar a lei aqui, mas a gente vai fazer com que as operadoras certamente respeitem o consumidor. Acho que isso aí é importante. E o interior do estado a gente nem se fala, né? A telefonia móvel no interior não funciona. Não é municípios da região metropolitana ou município lá com fronteira de outro país. Todos são a mesma coisa. Nossa maior dificuldade é no meio rural, nas populações indígenas, nas populações tradicionais. Eu apresentei aqui um requerimento verbal e vamos solicitar informação de Sindicato de Trabalhadores Rurais, do IDAM, da FUNAI, das prefeituras, das câmaras de vereadores, porque com certeza essas metas definidas e o que esse cidadão pode ter de garantia do acesso à comunicação hoje não é cumprido. Uma reunião extraordinária foi convocada para ser realizada nesta terça-feira. Os parlamentares irão conversar com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, a respeito do apoio logístico que poderá ser fornecido pela Leam para os trabalhos da CPI. Os membros também irão definir quais municípios serão visitados pela comissão.
Deputado estadual pelo PT, José Ricardo, cobra mais transparência nos gastos feitos pela Secretaria de Cultura do Estado. O parlamentar também relatou que durante o evento à Praça do Jaraqui, houve desentendimento entre o representante do Conselho Estadual de Cultura, Carlos Bonatti, e um membro do Sindicato dos Músicos. Durante a realização do projeto A Praça do Jaraqui, que ocorre aos sábados na Praça da Polícia, centro da cidade, José Ricardo cobrou mais transparência na aplicação dos recursos destinados à cultura por parte do governo. De acordo com o parlamentar, há uma insatisfação dos grupos culturais da cidade, pois enfrentam dificuldades de acesso a esses recursos. Um posicionamento nosso foi muito na linha da questão da aplicação dos recursos orçamentários, já que no orçamento do Estado tem uma previsão de 122 milhões para a cultura, de modo geral, todos os segmentos culturais. José Ricardo também relatou o episódio ocorrido na Praça da Polícia durante a realização do evento. De acordo com o parlamentar, o representante da Secretaria de Cultura, Carlos Bonatti, agrediu o presidente do Sindicato dos Músicos durante o debate. Temos esse debate onde o representante da Secretaria de Cultura, no primeiro momento, participou do debate com uma série de justificativas, explicando os editais, tentando colocar a versão do Estado e as críticas, as cobranças e os questionamentos colocados pelos presentes. O Sindicato dos Músicos foi agredido fisicamente, ali testemunha de muitas pessoas. O deputado petista da Assembleia solicitará à Frente Parlamentar de Apoio à Cultura, presidida pelo deputado Tony Medeiros, a realização de uma audiência pública para debater os investimentos do Estado no setor. A Assembleia Legislativa sediou o segundo Fórum de Bicicletas de Manaus neste fim de semana. O evento, de autoria do deputado Marcelo Ramos, discutiu melhorias para os usuários de bicicleta, além de alternativas para a urbanização e construção de ciclovias na capital. A utilização da bicicleta como meio de transporte, além da prática esportiva, fazendo uso da magrela, tem crescido de forma gradativa na capital amazonense. Os movimentos de ciclistas e as pedaladas pelas ruas da cidade são cada vez mais comuns. Dados da Comissão de Ciclistas do Estado apontam pelo menos 50 mil bicicletas sendo utilizadas em Manaus atualmente. Na busca por alternativas que melhorem a situação dos ciclistas, o Movimento Pedala Manaus, em parceria com a Casa Legislativa Estadual, realizou o segundo Fórum de Bicicletas da cidade. Então, o que eu quero, com essa fala, é reafirmar o compromisso da Comissão de Transportes da Assembleia com o movimento e oferecer o espaço da Comissão de Transportes da Assembleia como um espaço não pontual a cada fórum, e Simone, mas como um espaço permanente de diálogo e de muitas vezes forçar a interlocução com os órgãos de trânsito, de transporte, de planejamento, tanto do município como do Estado. O evento reuniu amantes da bike, além de autoridades no assunto, representantes do Departamento de Trânsito do Estado, Instituto de Fiscalização para o Trânsito, Manaus Trans, além da Comissão de Ciclistas do Amazonas e a Polícia Militar. E eu acredito muito na bicicleta como uma ferramenta de inclusão social e quando uma sociedade absorve a mobilidade calcada em cima de ir a pé para a escola, no caso, e contribuir nesse deslocamento com a bicicleta, você forma cidadãos. Então, para mim, hoje, eu entendo que ir de bicicleta significa formar cidadão e salvar o planeta dos males tidos modernos, que, na verdade, foram causados pelos carros. Durante o fórum, a polícia apresentou o projeto de ciclopatrulhamento, que deve começar a ser implantado a partir do mês de outubro na capital. A Praia da Ponta Negra será a primeira a receber os policiais, que farão a patrulha de bicicleta. O segundo fórum foi encerrado no domingo com uma pedalada pela cidade. Cerca de 300 ciclistas participaram da ação. Vamos agora para a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 32 graus. Para o município de Humaitá, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 31.
A previsão para Ipixuna é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 21 e a máxima de 27 graus. Veja a seguir, Câmara Municipal de Manacapuru será a primeira do estado a ter uma página na internet no portal da Assembleia Legislativa. Não saia daí, voltamos já. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. E no quadro Que Projeto é Esse de hoje, vamos conhecer um projeto de lei de número 129/2013, de autoria do deputado Fausto Souza. É o tombamento das áreas esportivas. Por quê? Porque em Manaus hoje, se você observar, as empresas construtoras estão comprando essas áreas todas, estão se apropriando de uma forma ou de outra. E a nossa preocupação é essa, que essas áreas sejam tombadas pelo Estado, sejam pesquisadas, tanto as ribeirinhas como as nossas aqui do município, e que sejam, que possam no futuro servir para a prática de esporte. Né? Ou seja, a partir do momento que o governo tem ela como sua tombada, ele pode designar para fazer a prática de esporte. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, fez na tarde de ontem, segunda-feira, a entrega simbólica da primeira página na internet de uma Câmara Municipal do interior do estado, que terá link no portal da Alean. A repórter Priscila Sena tem outras informações. O primeiro a ser contemplado com a iniciativa foi o município de Manacapuru. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, esteve na Câmara Municipal com vereadores para inaugurar o novo site que, segundo ele, tem o objetivo de reforçar a integração entre os legislativos municipais e estadual e dar apoio para a reorganização da lei orgânica e regimento interno das câmaras. As próximas cidades a receber os sites serão Manaquiri, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Altazes, Silves, Itapiranga, Rio Preto da Eva, Iranduba, Presidente Figueiredo e Novo Airão. O site da Câmara de Manacapuru foi desenvolvido pela Diretoria de Informática da Alean e já está ativo no portal www.ale.am.gov.br. O coral da Assembleia Legislativa do Amazonas firmou parceria com a banda da Polícia Militar para a gravação de um CD com os principais hinos e canções populares do estado. A sugestão foi do presidente da Casa, deputado Josué Neto, que pretende distribuir cópias da gravação em escolas do interior e principais instituições atuantes nos municípios. Oferecer áudio de qualidade com hino dos principais municípios do Amazonas e do estado, além de canções populares regionais como forma de incentivar o civismo. Esse é o objetivo de parceria formada entre o coral da Assembleia Legislativa do Amazonas com a banda da Polícia Militar do estado. São quase 60 musicistas integrando os ensaios. O empenho é para que o CD possa ser gravado ainda neste semestre. Nós temos uma expectativa de até início de novembro já ter gravado esse CD, para que possa ficar a contento de todos. A apresentação da banda da Polícia Militar já é tradicional nos principais eventos públicos do estado. Na Assembleia Legislativa, a abertura de sessões especiais e outorga de medalhas sempre contam com a execução do hino nacional do Amazonas. Agora, a gravação do CD, juntamente com o coral da casa, é o principal foco da banda.
A parceria é importante para nós, né? Depois que o comandante-geral teve um contato com o presidente da Assembleia, ele nos deu a oportunidade de poder fazer uma gravação junto com o coral da Assembleia. E isso está sendo importante para nós, porque nós estamos fazendo algo novo, né? Para nós é algo novo. Para o maestro do coral da Assembleia, o incentivo à música dentro de uma instituição política, como o Parlamento Estadual, agrega valor ao senso de cultura dos servidores da casa. Ele explica que, assim, a visão de mundo e do papel dos servidores na sociedade é aguçado. Já o CD será mais um instrumento de cidadania que o poder público irá dispor à população. É uma oportunidade ímpar desses municípios terem acesso a uma gravação de qualidade e cantar o nosso Amazonas, que é tão importante. A Câmara dos Deputados destaca esta semana a votação em segundo turno da PEC do Orçamento Impositivo e do novo Código de Processo Civil. E uma audiência pública deve ser realizada hoje no Senado para discutir sobre o Marco Civil da Internet. Essas e outras notícias agora, no Bancada Parlamentar, com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo à Bancada Parlamentar de hoje. Uma audiência pública deve ser realizada amanhã no Senado Federal para discutir a respeito do Marco Civil da Internet. Os senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia vão ouvir as opiniões de especialistas, de representantes do governo e das empresas de telecomunicação e de tecnologia a respeito do projeto, que estabelece os direitos e deveres básicos dos internautas. Relatada pelo deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, a proposta ainda não foi votada na Câmara por falta de acordo. Os dispositivos que tratam da chamada neutralidade da rede, da privacidade do usuário e do armazenamento de dados do internauta sofrem oposição das empresas de telecomunicações e de tecnologia. Esses pontos, além da espionagem de dados de internautas brasileiros, feita pelo governo americano, devem estar no centro dos debates da comissão. E o segundo turno da proposta de emenda à Constituição do Orçamento Impositivo e o novo Código de Processo Civil são os destaques do plenário para esta semana na Câmara Federal. Aprovada em primeiro turno por 378 votos e 48 e 13 abstenções, a PEC do Orçamento Impositivo torna obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares ao orçamento até o total global de 1% da receita corrente líquida realizada no ano anterior. De acordo com o texto, de autoria da Comissão Especial, caso seja necessário haver contingenciamento devido a não cumprimento da meta de superávit primário, as emendas parlamentares serão cortadas em percentual igual ou inferior ao que incidir sobre as despesas chamadas discricionárias, aquelas que o governo pode optar por não executar. E na próxima quarta-feira, o plenário da Câmara Federal pode votar o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça à perda de mandato do deputado Natan Donadon, do PMDB de Rondônia, preso por peculato e formação de quadrilha. O partido encaminhou à Câmara ofício informando que Natan Donadon foi afastado da agremiação, mas na documentação enviada não consta a formalização junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Documento exigido pela Casa para atestar o afastamento partidário. Desde o dia 28 de junho, Donadon cumpre pena de mais de 13 anos de prisão no presídio da Papuda, em Brasília, pelos crimes de peculato e formação de quadrilha. Ele foi condenado em última instância pelo Supremo Tribunal Federal pelo desvio de mais de 8 milhões de reais da Assembleia de Rondônia, quando era diretor financeiro da instituição. Vamos para a agenda parlamentar. E hoje o deputado Sinésio Campos participa de audiência pública para debater a implantação do Polo Naval do Amazonas na comunidade do Jatuarana, 13h. Os deputados Marcelo Ramos e Chico Preto participam de audiência pública para discutir sobre a suspensão de voos da empresa Azul Linhas Aéreas para o município de Fonte Boa, no mini plenário Cônego Azevedo, às 14h. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência.
Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@aleam.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Aleam no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.